de madrugada, mas está tudo aqui. Minha equipe está pronta. Equipe dos governadores. Aí, o pior do que o do Maranhão. Tem que ter nada para esse cara. O Moreno tem que botar um picareta lá, eu falei para o cara, senador, botaram aquele ex-deputado lá, o irmão. Presidente, antes que nada, nós gostaríamos, em nome do porta-voz da SECOM, nos colocarmos bastante felizes pela oportunidade que os correspondentes estrangeiros nos concedem de mostrar um pouco do nosso país, um pouco do nosso presidente. Então, muito obrigado pela presença de vocês. A dinâmica já foi explicada e, inicialmente, o nosso presidente tecerá alguns comentários, depois nós nos colocamos à disposição para respondermos às perguntas. Nós não queremos mudar nada do que pensam no Brasil lá fora. Nós queremos que chegue a verdadeira informação para vocês. O que chega para mim é que, em grande parte da imprensa de fora, tem uma imagem completamente distorcida de quem eu sou e o que eu pretendo, né, fazer aqui com as nossas políticas para o futuro do nosso Brasil. Assim sendo, eu estou à disposição dos senhores para conversarmos, né, e entendo perfeitamente o tamanho do envenenamento que fazem do Brasil lá fora. É uma ideia, como vocês em grande parte vivem aqui, saber da verdade e mostrar o que o Brasil é. Sabemos os interesses entre países, né, mas a gente vai continuar na linha que eu sempre fui e prometi durante a campanha. Pela primeira vez na história do Brasil, um presidente está cumprindo o que falou durante a sua campanha, né? E eu quero cada vez mais se aproximar de todos, comercialmente, colaborar no que for possível para o bom entendimento dos nossos povos. O Brasil é um país que está de braço aberto a todos vocês. Agora, a nossa soberania, enquanto eu tiver forças, né, vai ser respeitada. Afinal de contas, todo país que se preza tem que ter essa linha, essa determinação. Então, obrigado a todos mais uma vez, estou à disposição. Quem gostaria de fazer a primeira pergunta? Eu pediria apenas que se identificasse pelo nome e pelo órgão de imprensa, ok? Bom dia, presidente. Alexander Busch, da Alemanha e da Suíça, do Handelsblatt. Como o senhor tinha falado, para eu dar um abraço para Angela Merkel, queria exatamente continuar nesse aspecto. O senhor sentiu na última viagem lá em Osaka o crescimento de críticos ao respeito da política, ao respeito da Amazônia e do meio ambiente. Queria saber um pouco o que o senhor acha que, olhando para o acordo EU-Mercosul, como isso poderia ser um problema no futuro, talvez, esse crescimento da crítica lá fora a respeito dessa política. O que nós assinamos, nós respeitaremos. Agora, o governo do Brasil mudou. Era comum, né, depois de um encontro como esse, do G20, o presidente vir para cá e cometer verdadeiros absurdos na questão ambiental, demarcando terras, parques, reservas, né, criando normas a mais absurdas possível, indo na direção de um divórcio entre a preservação ambiental e o desenvolvimento. E a nossa política é esse casamento harmônico. Afinal de contas, nós somos um país que vive de commodities. Se cada vez mais sufocar o Brasil, que já está no limite, nossa economia simplesmente deixará de existir. Agora, nós somos o país que mais preservamos, não em quantidade, obviamente, que somos aí, quinto país em extensão territorial, tá? Mas proporcionalmente. Você vê, as regiões amazônicas, 20% de qualquer, 80% de qualquer propriedade é preservada.
Preservada por quem? Pelo próprio proprietário. O governo tem custo zero tocante a isso daí. E quando, às vezes, esse 20% que criou o mato por um motivo qualquer e é desmatado por um direito, né, vem comunidades internacionais dizer que estamos desmatando. Se for somar os desmatamentos anunciados nos últimos 10 anos, a Amazônia já acabou. E não é verdade isso aí. Tanto é que eu falei para a senhora Angela Merkel, falei para o Macron também, uma viagem de Boa Vista a Manaus. Eu duvido que eles achem 1 quilômetro de floresta desmatada, duvido. Agora, se fizer o mesmo na Europa ou na Alemanha, é exatamente o contrário. Não vou achar, talvez, né, força de expressão, não vou achar 1 quilômetro de floresta. Então, entendemos a necessidade da preservação do meio ambiente, mas a psicose ambiental deixou de existir comigo aqui no Brasil. Paulo Trevisani, do Wall Street Journal. Bom dia, presidente. Obrigado por nos receber aqui hoje. O Congresso fez uma manifestação muito importante aprovando em primeiro turno a reforma da Previdência. Uma votação bastante expressiva. Mas a gente sabe que a reforma da Previdência tem uma grande importância fiscal, mas ela não restabelece o crescimento e a economia do Brasil está muito fraca. O que o senhor pretende fazer para recuperar isso? A gente já viu que a tentativa de liberar fundos do FGTS está esbarrando em alguns obstáculos. O que o senhor acha que dá para fazer para restabelecer o crescimento e criação de empregos o mais rápido possível? Primeiro, né, seria até para o Brasil essa resposta, né? O governo não cria emprego. Eu só crio emprego quando abrimos concurso público ou criamos cargo em comissão. Quem cria emprego é a iniciativa privada. O Brasil é um dos países mais difíceis de fazer negócio. Então, a reforma da Previdência é um primeiro passo para dar uma sinalização que nós queremos recuperar a nossa confiança e dizermos que estamos preocupados com o déficit nosso. Esse é o primeiro passo. O passo seguinte, por que não apresentamos ainda? Porque o próprio parlamento reage se nós mandarmos mais uma proposta para lá. Eu entendo que poderíamos também estar discutindo uma reforma tributária, mas o parlamento acha o contrário. E eu tenho que me manter bastante cauteloso para não mandar 2, 3 propostas e não aprovar nenhuma. Por isso a demora. Agora, paralelamente a isso, né, nós estamos fazendo a nossa parte aqui, desburocratizando, como, por exemplo, a medida da liberdade econômica. Era muito difícil você abrir um pequeno negócio no Brasil, até um cabeleireiro, até vergonha de falar, tá certo? É muito difícil, dada a burocracia. Resolvemos esse assunto. No governo anterior, Michel Temer, ele fez uma pequena reforma na nossa CLT, que se não tivesse feito, estaria pior economicamente o Brasil ainda. Estamos com projetos audaciosos já em execução, né? Concessões de aeroportos, vários, de estradas. Estamos mostrando ao povo trabalhador, né, que nós confiamos neles, né? Propostas menores estão sendo tomadas também com projeto de lei, porque nós temos que negociar o envio de medida provisória com o parlamento, que é bastante sensível. Nossa base parlamentar é diferente das anteriores, tá? E isso é uma dificuldade, mas o parlamento está entendendo da importância da independência dos poderes, coisa que não existia até o ano passado. O poder executivo e legislativo era um só. E isso não estava dando certo. E nós não estamos inventando nada, estamos cumprindo a nossa Constituição. E, pelo que tudo indica, não só o executivo como o legislativo entendeu dessa importância para o futuro do Brasil. A certeza, se continuasse fazendo uma política, a exemplo dos governos de Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, ou até mesmo Michel Temer, o Brasil não ia durar mais 4 anos. Então, essas são as medidas, entre outras, né? Estamos dando sinalização de segurança jurídica. Teve a questão da violência no Brasil. É só nós desarticularmos o PCC,
no primeiro comando da capital, transferindo os chefões do crime organizado para outros estados, como o próprio grande Marcola, né, que é o mais conhecido aí. Sem reação. Fizemos um programa em 30 dias, não vazou as informações, diferentemente de governos anteriores. Então é sinal que não tem ninguém do meu governo envolvido com narcotráfico. Tá? No passado vazava-se tudo. Nós estamos diminuindo a violência no Brasil em torno de 22%. Foi o percentual que caiu, levando-se em conta os crimes mais comuns que ocorriam por aqui. Então, essas medidas, né, que estão aí, no meu entender, fazendo que o Brasil já mostre para o mundo que encontrou o ponto de inflexão. E a ascendência se fará brevemente com mais medidas. Obrigado, presidente. Dominique Phillips, The Guardian. Bom dia, senhor presidente. Prazer estar aqui. Queria voltar um pouco no assunto do meio ambiente. Os novos números de desmatamentos estão mostrando um crescimento assustador. O IBAMA está dando menos multas, menos operações. Os sinais que o governo está dando para a Europa não são super positivos no sentido da proteção do meio ambiente. Por exemplo, o ministro do Meio Ambiente estava na Rondônia essa semana com uma galera de madeireiros. Como o senhor presidente pretende convencer, mostrar para o mundo que realmente o governo tem uma preocupação séria com a preservação da Amazônia? Por favor. Primeiro, você tem que entender que a Amazônia é do Brasil, não é de vocês. A primeira resposta é essa daí. Tá certo? A gente sabe do interesse mundial pelo que resta do planeta. Basicamente, a Amazônia. Tá certo? Eu não tenho provas, mas o interesse em criar agora uma grande área de preservação da Amazônia, de 136 milhões de hectares, se discute lateralmente quando há essas reuniões de clima aí pelo mundo afora. Tá? E como disse no começo, se toda essa devastação que vocês nos acusam que estamos fazendo, que já foi feita no passado, a Amazônia já tinha sido extinta, já seria um grande deserto. Nós sabemos, o agricultor brasileiro sabe, que a Amazônia, se você desmatar, dá para 2, 3 safras e depois vira deserto. Ninguém quer levar isso para lá. Eu falei da nossa viagem aqui, estão convidados, né? Vocês não, que é muita gente, o Brasil não tem dinheiro para isso. Mas o representante da Alemanha, da França, se quiser, viajar ali de Boa Vista a Manaus para ver como é que está aquela área toda. Repetindo aqui, nós preservamos mais que todo mundo. Nenhum país do mundo tem moral para falar sobre a Amazônia. Nenhum país do mundo tem moral para falar. Porque vocês destruíram o seu ecossistema, praticamente, e nós não estamos no mesmo caminho de vocês. Agora só cobram de nós. Quando se fala da Alemanha, por exemplo, da energia elétrica, a fonte de energia de vocês é a fóssil, petróleo, termoelétricas. Então, carvão também, grande parte. O carvão quase não existe aqui no Brasil. Então, nós somos exemplo para vocês. Isso que acontece de muitas divulgações, por exemplo, como a de agora, de ontem, do INPE, é uma cópia de anos anteriores. Até mandei ver quem é o cara que está na frente do INPE, para ele vai ter que vir se explicar aqui em Brasília esses dados aí que passaram para a imprensa do mundo todo, que, pelo nosso sentimento, não condiz com a verdade. Até parece que ele está a serviço de alguma ONG, que é muito comum. Eu até perguntei para vocês, né, por que tanta ONG na Amazônia, já que estão tão preocupados com o meio ambiente, com o ser humano, e zero na região do semiárido-nordestino? Responda para mim isso aí. Será que o interesse de vocês é com o ser humano ou é outro interesse futuro nessa área? Presidente, nós já tivemos um ministro do Meio Ambiente chamado Lutzenberg, com livros escritos sobre a Amazônia, tese sobre a Amazônia, livros escritos sobre a Amazônia, falando essas barbaridades, que a Amazônia vai acabar em 2 anos, que são barbaridades. E esse senhor entrou comigo, eu era tenente-coronel e servia aqui, ele entrou comigo num Búfalo da Força Aérea Brasileira,
E quando o Búfalo decolou, eu sabia a respeito dele, que ele era defensor da Amazônia, tinha livros escritos. Eu falei, professor, que bacana, o senhor está revendo a Amazônia. Quando é que o senhor esteve aqui a última vez? Eu nunca estive na Amazônia. Ele nunca tinha colocado o pé na Amazônia. Isso é a maioria dos grandes defensores da Amazônia. Nunca botaram o pé lá. Eu desafio um voo de Manaus a Tabatinga, o sujeito ver qualquer sinal de ser humano olhando do avião. É um tapete verde, não tem ninguém, não se vê nem presença do ser humano, porque são os ribeirinhos, são os seringueiros, e as barbaridades que são ditas sobre a Amazônia é lamentável, porque fica claro que por trás existem interesses escusos, interesses que não podem ser declarados. O Brasil vai explorar a Amazônia com desenvolvimento sustentável. A Amazônia é brasileira e nós não vamos, o presidente já disse várias vezes, não aceitará ser subserviente diante de teses que não se sustentam diante da realidade. O que vocês têm que entender é o seguinte, os últimos presidentes eram fracos, antipatrióticos e corruptos. Isso mudou. Tá? Nós entendemos a importância da Amazônia para o mundo, inclusive, mas a Amazônia é nossa. Não vai ser mais aquele tipo de política que era feita no passado, que era peça para todo mundo. Vocês querem, pelo que tudo indica, que o índio continue como um homem pré-histórico, que não tem acesso à tecnologia, à ciência, a informações, às maravilhas da modernidade. Com todo respeito, grande parte da comunidade estrangeira não tem a mínima preocupação com os direitos humanos dos índios, coisa que nós temos e vamos levar avante a nossa proposta. Tem índio que quer trabalhar, quer produzir e não pode. Vive isolado dentro da sua área como um pré-histórico. Isso é um crime o que grande parte da imprensa mundial faz contra o Brasil e contra esses seres humanos. Obrigado, presidente. O ministro Onyx, por favor. Se pudesse complementar aqui, nenhum país do mundo tem o nível de proteção das suas matas nativas como o Brasil. Ninguém tem 14% da cobertura do seu território protegido por matas nativas, como é o caso do Brasil. 14% é só reserva indígena. Não, de matas, né, naturais. Seria muito curioso nós assistirmos no Bundestag ou em qualquer parlamento europeu a aprovação de uma restrição de uso em uma propriedade rural alemã, francesa ou holandesa ou americana, onde o Estado reservaria de 20%, 40% ou 80% da área para a preservação sem nenhum grau de restituição ao proprietário. Essa lei existe no nosso país. E é cumprida. E é cumprida. Quando a gente viaja, por exemplo, à Holanda, sede do Greenpeace, e eu estive em Amsterdã e nas cercanias, se dá pouco mais de 4 palmos da beira da água e sai plantando. No Brasil isso é proibido. Então, o que nós enfrentamos no Brasil tem muito pouco a ver com o meio ambiente, tem muito mais a ver com a rica biodiversidade que a Amazônia tem. Nós não somos ingênuos. Eu recebi uma carta, quando trabalhávamos a campanha do presidente Bolsonaro, de uma pesquisadora da Universidade Federal de um estado do norte. Ela era uma carioca que tinha passado num concurso. E ela diz, por que eu, pesquisadora brasileira, não consigo entrar nas reservas indígenas? Não consigo entrar nas reservas de preservação e todos os dias pequenos aviões, pesquisadores europeus ou da América do Norte, entram, saem com material brasileiro e eu, brasileira, não consigo entrar. Então, nós estamos falando de uma coisa e temos que ser muito objetivos nisso. O presidente disse e o governo está fechado nessa questão. A Amazônia é brasileira, nós respeitamos o meio ambiente, nós podemos ensinar qualquer país do mundo a proteger seu meio ambiente. Não precisamos de lição de ninguém. E temos a coragem de fazer esse enfrentamento que outros governos nunca tiveram. Se qualquer país do mundo quiser fazer um acordo conosco para explorar a biodiversidade da Amazônia, eu disse, qualquer país do mundo, estamos prontos para conversar.
é avaliada modestamente em mais de $1 trilhão a biodiversidade da Amazônia. Então, é muita ingenuidade achar que não há cobiça em relação a isso. Outro ponto interessante sobre esse tratamento que é dado no estrangeiro aos povos indígenas, eu fui comandante militar da Amazônia. E, na época, incluí, inclusive, a Amazônia Oriental. 5 milhões de quilômetros quadrados de terra. Eu visitei mais de 200 comunidades indígenas. Jamais cheguei numa comunidade indígena que o seu tuxaua, cacique, murubixaba, não me pedisse energia elétrica. Ou seja, o índio quer energia elétrica para poder se aproximar daquilo que ele sabe que é o conforto e a civilização do mundo moderno. Então, essa história de querer pintar o indígena como um ser que tem que ser preservado, que isso é mentira. O índio não quer esse tipo de preservação. Ele quer ser um cidadão brasileiro, participar da sociedade brasileira, ter direito a todos os confortos e benefícios que a sociedade brasileira dispõe. Obrigado, general. Carla Jiménez. Bom dia, presidente. Carla, do El País. Ontem, a gente esteve antes de ontem, com o presidente da Câmara, e ele mostrou preocupação com o aumento da pobreza no Brasil. Ele disse que isso estava sendo conversado com o governo, planos para trabalhar suporte neste momento, como ele disse, de não crescimento e de aumento da fome no Brasil, em que ele usou até a expressão colapso social. Como que o senhor está vendo isso, ou seja, qual que é o trabalho que o governo está fazendo para lidar com esta questão? Você joga um grão de milho no asfalto aqui no Brasil e ele cresce. Você quer fazer uma PCH, por exemplo, pequena central hidrelétrica, ou uma pequena represa na tua propriedade. É quase impossível, tendo em vista a legislação ambiental e a psicose ambiental. 1 quilômetro, ou melhor, 1 hectare de lâmina d'água, é possível você tirar de 10 a 15 toneladas de tilápia por ano. É um país aqui rico para praticamente qualquer plantio. Falar que se passa fome no Brasil é uma grande mentira. Passa-se mal. Não come bem. Aí eu concordo. Agora, passar fome não. Você não vê gente, mesmo pobre, pelas ruas com um físico esquelético como a gente vê em alguns outros países aí pelo mundo. Tá? Agora, adotou-se no Brasil, de governo Fernando Henrique para cá, PSDB, e depois o PT, que distribuição de riqueza é criar bolsas. É o país das bolsas. Tá? E o que faz tirar o homem da miséria, ou a mulher, é o conhecimento. A educação aqui no Brasil, nos últimos 30 anos, nunca esteve tão ruim. As provas do PISA bem demonstram isso daí. Esses políticos que criticam a questão da fome do Brasil, no meu entender, tem que se preocupar, estudar um pouco mais as consequências disso daí. Eu estive em Israel. Lá, a precipitação pluviométrica é menor que o semiárido nordestino. Com tecnologia, eles conseguem não só garantir a sua segurança alimentar, como exportar parte para a Europa. Falar que se passa fome no Brasil é um discurso populista tentando ganhar simpatia popular, nada mais além disso. O que nós temos que fazer, nós, o Poder Executivo e o Legislativo, que em grande parte um depende do outro, é facilitar a vida do empreendedor, de quem quer produzir. E não fazer esse discurso voltado para a massa da população, porque o voto tem o mesmo peso, não interessa se a pessoa é pobre ou não, tem exatamente o mesmo peso. Que nos conduzirá a uma situação semelhante à da Venezuela, onde o Chávez implementou muito bem o socialismo, tá?
E esse país, irmão nosso, chegou na situação de miséria que se encontra hoje em dia. É só as autoridades políticas, nós do Legislativo e do Executivo, não atrapalhar o nosso povo, que essas franjas de miséria, por si só, acabam no Brasil, porque o nosso solo é muito rico para tudo que você possa imaginar. Obrigado, presidente. Lisandra Paraguaçu, agência Reuters. Bom dia, presidente. Aqui na pontinha. Duas questões eu queria fazer para o senhor. Uma mais local, né, a questão do FGTS, que era para ter sido anunciada ontem, foi adiado. Tem algumas informações de que teria uma pressão da área de construção civil, porque está com, né, tem um receio de que o fundo que financia perdesse muito dinheiro. Eu queria saber também qual o impacto que o governo espera da liberação do FGTS. Eu participei em parte da reunião, o Onyx Lorenzoni ficou o tempo todo. Eu depois conversei com o Paulo Guedes, conversei com o primeiro escalão da economia nesse sentido também, estive com a CEBIC. E, Onyx, você quer responder você com dados mais técnicos do que eu? Bom, dá para ouvir, né? A situação é a seguinte. Nós tínhamos uma série de detalhes técnicos. O problema é que a informação vazou. Esse é o fato concreto. Na medida em que a informação vazou, nós não tínhamos concluído ainda todos os estudos acerca dessa liberação de acesso ao FGTS. O que está garantido, e foi dito ontem ao presidente José Carlos Martins da CEBIC, é que os recursos que financiam a habitação popular no Brasil, eles estão rigorosamente assegurados e estarão garantidos e protegidos. Nós vamos usar uma outra parte para poder criar uma situação muito mais favorável aos trabalhadores brasileiros. Mas a equipe técnica conclui todos os estudos e todo o trabalho até a tarde de segunda-feira. Durante o dia de terça será apresentado ao presidente e às 16 horas de quarta-feira vai ser apresentado aqui, vai ser assinada a medida provisória pelo presidente Bolsonaro. Só para corrigir um número aqui dito anteriormente, nós temos 61% do território brasileiro de área preservada. Aí você bota aí dentro, que são reservas indígenas, quilombolas, estações ecológicas, parques nacionais, unidade de conservação, entre outras, né? Agora, no Brasil como um todo, 14% são reservas indígenas. Isso equivale a uma área maior que 4 estados: Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas Gerais e São Paulo. Então está na cara que tem uma verdadeira indústria da demarcação em terra indígena no Brasil, que começou com o Fernando Collor de Mello, lá em 92, quando demarcou a reserva em Yanomami. Naquela época eu tinha apoio integral do jornal o Globo, pela minha proposta, que era a proposta anterior do governo Sarney e também do então ministro Ronaldas Pires Gonçalves, de demarcar aquelas áreas todas como ilhas. E estaria muito melhor protegida do que hoje em dia, tá certo? Então, só para a questão de números, a gente botar os números aí reais do que acontece com a preservação ambiental no Brasil. Obrigado, presidente. Claire, do Le Monde. Olá, senhor presidente. Desculpa vou voltar de novo nessa questão do meio ambiente. Só para esclarecer uma coisa, você tem o sentimento de que os números do INPE são mentirosos? É isso? Segunda pergunta... Eu não entendi a primeira pergunta. Quem é mentiroso aí? Os números assustadores do INPE. Tudo bem. Desculpa. Tá. Pode prosseguir a segunda pergunta. A segunda pergunta é sobre todos esses vazamentos sobre a Lava Jato. Gostaria de saber se você mantém, apesar de tudo isso, o seu apoio para o ministro Sérgio Moro. E, enfim, última pergunta. Eu vi que você falou de se candidatar de novo em 2022. E, se não me engano, quando você chegou no poder, você falou que você faria só um mandato. Então, gostaria de esclarecer também esse ponto para saber se você está pronto para essa reeleição. Vou começar pela última pergunta, né? Vocês de fora já estão com saudades
dos governos corruptos e descomprometidos com o Brasil. É isso que vocês querem aqui. Porque se fosse um outro presidente, lá tivesse tido em Osaka, já teriam mais 50 reservas indígenas demarcadas esse ano de forma subserviente. Tá? Isso mudou, você tem que entender que isso mudou, tá certo? Agora, eu sempre falei durante a campanha, se for feita uma boa reforma política, dentro dessa reforma, diminuindo o número de parlamentares federais, estaduais e municipais, entre outras, eu abriria a mão da reeleição. Como essa reforma depende basicamente do parlamento, e não minha, pelo que tudo indica, não teremos reforma política. Agora, em não havendo a reforma política, eu não estou mudando o meu posicionamento durante a campanha. Até porque durante a campanha ninguém me acompanhou, nem imprensa local, muito menos a de fora do Brasil. Ninguém acreditava em mim. Agora, eu acreditava no povo brasileiro. Estamos fazendo a nossa parte. Eu tenho falado, pela primeira vez na história do Brasil, um presidente da República está buscando cumprir com todas as forças o que prometeu durante a campanha. Agora, para a tristeza de vocês, tá? Se Deus quiser, tudo vai dar certo, uma política semelhante à minha continuar presente no Brasil de forma eterna. Não teremos mais pessoas como Fernando Henrique Cardoso, Lula, Dilma, entre outros, governando o Brasil. O povo entendeu que essas pessoas não representavam o interesse do seu país. Em grande parte, um governo voltado à corrupção e um descomprometimento com o futuro do seu país. A questão do INPE, eu tenho a convicção que os dados são mentirosos, tá? E nós vamos chamar aqui o presidente do INPE para conversar sobre isso. E ponto final nessa questão. Tem mais uma pergunta? Lava Jato. Olha, se eu botei o Moro lá, é porque eu quero que ele continue fazendo o que tem que ser feito, né? Obviamente, ele não está na situação mais de juiz. Ele agora é um ministro da Justiça que tem, sob seu comando, entre outras instituições, a nossa Polícia Federal. Boa sorte a ele, e se eu não quisesse combater a corrupção, não o teria escolhido para ser ministro. Até porque ele não fez campanha para mim. Eu acho que ele votou em mim, não tenho certeza 100%. Tá? Mas em nenhum momento eu falei durante a campanha que o Sérgio Moro ia ser meu ministro da Justiça. Obrigado, presidente. Marta Moreira, Agência Lusa. Presidente, de Portugal, Agência Lusa de Portugal, queria colocar duas questões em relação à política externa do Brasil. O Brasil integra o bloco dos CPLP, países de língua portuguesa, e na próxima semana o ministro Ernesto Araújo estará num Conselho de Ministros para debater o tema mobilidade na CPLP. Tema? Que tema? Mobilidade. Tá. Mobilidade entre os países da CPLP. Vocês já tomaram alguma posição se vão abrir esta mobilidade entre os países da CPLP? E a segunda questão era em relação a Portugal. O que é que podemos esperar da relação com Portugal no governo de Bolsonaro? Portugal é um país irmão. Estamos à disposição. Via embaixada, o que é normal, natural. Buscarmos aqui qualquer aprofundamento nas nossas relações. Pode falar, Pedro? Bom dia. Na verdade, o chanceler já está em Cabo Verde para as reuniões da CPLP. E essa é uma das temáticas de várias da CPLP, e o Brasil, a presença do chanceler lá e não noutra reunião que tem agora em Buenos Aires sobre terrorismo, mostra a prioridade que o Brasil está dando aos países da língua portuguesa e toda a agenda em comum que temos com eles. Obrigado. Antônio Torres, Agência F. Bom dia, presidente. Muito obrigado pelo café da manhã. A minha pergunta é sobre o acordo UE-Mercosul. Muitos europeus estão um pouco preocupados com as regras sanitárias e medioambientais no Brasil a respeito da agricultura. A questão é se o Brasil mesmo, esse problema pode travar o acordo entre União Europeia e Mercosul, porque existe um receio dos europeus sobre como é tratada a agricultura aqui no Brasil a respeito do
de pesticidas e de outros produtos que são utilizados. Presidente, o Brasil é um país que menos usa agrotóxico. Se nós estivéssemos vendendo veneno, vocês não comprariam. Agora, eu fico abismado como essa desinformação entrou junto aos brasileiros e acreditam nisso. O primeiro mundo, em especial, tem um cuidado enorme com o que importa. 44º país. Em números, né, proporcionais, né, de países que têm uma agricultura pujante, nós estamos nos últimos lugares no tocante ao uso de agrotóxicos em nossa agricultura. Então, essa é mais uma desinformação que está lá fora e pesa contra o nosso país, e mais ainda no meu governo. Daí rotulo a nossa ministra Tereza Cristina como a rainha do agrotóxico, né? Isso aí é uma desinformação, ou algo de muito mau gosto, porque é uma guerra comercial. Países que têm recursos, né, que produzem também commodities, interessa essa desinformação. Você sabe, se eu te falar 10 coisas boas a teu respeito, tem um impacto. Uma só negativa, o impacto é 10 vezes maior. E nós sabemos que assim funciona a guerra de informação no mundo todo, vendendo uma péssima imagem do Brasil. Mais uma mentira, mais um fake news para plagiar o nosso querido Donald Trump. Se eu puder... Eu queria só agregar... Perdão, não é só para comentar com o jornalista que o acordo que a gente assinou com a União Europeia é um acordo de última geração, que tem capítulos sobre normas sanitárias e fitossanitárias, tem capítulos sobre barreiras técnicas ao comércio, e o Brasil cumpre todas essas suas obrigações. Então, não há um problema de natureza fitossanitária, não se coloca. Para poder entrar no mercado europeu hoje em dia, os produtos brasileiros, as carnes, tudo, cumpre com os padrões internacionais. Então, não há essa questão. Obrigado, presidente. Eu acho que tem duas coisas muito importantes. A primeira delas, o Brasil, no mundo, é o país que mais usa plantio direto. Plantio direto é uma tecnologia revolucionária, porque ela não agride ao meio ambiente, ao contrário, ela protege o meio ambiente. No plantio direto, associado com a biotecnologia, nós temos o menor uso de pesticida por hectare no mundo. E o Brasil, como bem disse o porta-voz, na escala de países que utilizam defensivos agrícolas, ele está em 44º lugar. Uma outra coisa muito importante, os hormônios anabolizantes que são liberados em grandes territórios do mundo na produção de carne bovina não são permitidos no Brasil. Então, isso é mais uma garantia de que o produto brasileiro, e não é à toa que os produtos brasileiros a cada ano ganham mais mercados no mundo todo. O que há é uma grande competição, evidentemente, do produtor europeu com o produto brasileiro. Porque aqui nós temos larga extensão e o nosso boi é a campo. Ao passo que os animais de engorda em quase toda a Europa, e muito na Irlanda, na Escócia, na Inglaterra, a maioria é estabulado. Então, ele vira um competidor do alimento humano porque ele consome milho, diferente do boi brasileiro, que é o boi mais ecológico do mundo, que é criado no pasto. Vale a pena aqui. Quando eu estive em Osaka, eu fui à noite numa churrascaria. Fui muito criticado pela mídia brasileira. Tá? Quando fosse para um retiro, tivesse que jejuar o tempo todo. E fui numa churrascaria. E comi um churrasco, obviamente. E perguntei qual era a procedência da carne. Me disseram, eu não vou dizer aqui para evitar problemas com outros países aí. Me disseram. Daí na primeira oportunidade, eu convidei de público o primeiro-ministro japonês, que está para ir para o Chile, que passe para o Brasil. Que nós queremos patrocinar um churrasco com carne brasileira para ele. Há uma diferença enorme nos sabores, enorme. Eu até disse naquele momento que a carne que eles estavam comendo lá era genérica. E eles tinham que comer uma boa carne do gado aqui, criado aqui no Brasil. E que, com toda certeza, eles abririam o nosso mercado para carne, que, por enquanto, não entra no Japão. Obrigado, presidente. Tomoyoshi Komiya, NHK. Da japonesa emissora. Brasil tem muito descendentes de japonês. Me informaram que o senhor presidente teve uma namorada descendente de japonês.
Qual a sua impressão sobre descendentes? Para aí. Quando eu estive em Davos, eu conversei com o primeiro-ministro, né? E eu morei muito tempo no Vale do Ribeira, perto da cidade de Registro. Havia uma grande comunidade japonesa lá. E eu falei que a primeira namorada minha foi uma japonesa. Daí, o primeiro-ministro também, que a primeira dele foi uma brasileira. Então, empatamos, tá ok? Qual a sua impressão sobre descendentes de japoneses? O senhor presidente pretende convidar o ministro Abe para a reunião aqui no Brasil. Que tipo de relação pretende quer construir com o Japão? Olha, eu tive no Japão ano passado? Em fevereiro do ano passado, como pré-candidato. Pré-candidato, vou ser processado aqui. Pré-candidato. Logicamente, fui recebido pelo segundo escalão japonês, estou muito grato, tive com o Onix e meus 3 filhos, além do atual ministro da Educação. Em outra oportunidade, passando pelo Brasil, já ofereci ao primeiro-ministro também, a época que o Brasil tem oportunidades, muitas, né, a oferecer ao Japão e a outros países. Estamos à disposição. Por exemplo, né, eu tive lá, pedi que um assessor meu levasse um empresário que faz bijuterias de nióbio. Só que bijuteria é um nome inadequado, porque as peças da mesma natureza em ouro no Brasil aqui, tá? O de nióbio é mais caro. Faltou aqui. Eu peço para o meu assessor, pega a minha correntinha de nióbio lá, faça favor. Então, por exemplo, né, nós não temos tecnologia para o nióbio ainda no Brasil. Né? É bem como no tocante ao grafeno. Aqui é uma coisa que nos próximos anos, próximos 8, 9 anos, vai movimentar mais de $1 trilhão no mundo com as maravilhas que estão vindo do grafeno. E muitos países estão tratando disso de forma bastante reservada. O nosso centro de pesquisa aqui na Universidade Mackenzie, São Paulo, tem gente do mundo todo, quase não tem ninguém do Brasil, porque não houve preocupação do governo brasileiro anterior em ter ministros da ciência e tecnologia que entendesse do assunto, como nós temos o astronauta Marcos Pontes. Desculpa aqui, né? O sincericídio. Os nossos ministros de ciência e tecnologia do passado não sabiam a diferença de gravidez para a lei da gravidade. Tá? E agora o que acontece com esse novo governo? Estamos abertos a todos, não só nessa questão mineral, porque temos montanhas de grafite no Brasil, temos nióbio em Araxá, em Catalão já está na mão dos chineses, tá certo? Tem a região dos 6 Lagos também, lá tem uma reserva indígena, mas podemos conversar sobre isso, sem problema nenhum. Temos uma biodiversidade inimaginável, que descobertas podem vencer etapas de cura de doenças até tido como incuráveis hoje em dia. Então, temos um mar de oportunidade no Brasil. E estamos dispostos a conversar, e a minha linha chama-se parceria. O que pudermos fazer em conjunto contará não só com a boa vontade, mas como ações governamentais. Aqui eu estou com uma correntinha de nióbio aqui, ó. Tenho nota, atenção, a imprensa brasileira está me acompanhando aí, eu tenho nota fiscal e paguei o excesso, né, para a Receita, porque essa correntinha aqui custou $1.000. Então, uma correntinha do mesmo tamanho aqui, mesma proporção, né, de ouro, custa mais ou menos $700 aqui no Brasil. Aqui. Então, o mar de oportunidades são muitos. O nióbio, o liga de ferro, ela pode ser usada em estruturas, né, de aço, né, para construção de prédios, que ele é mais duro não, ele é mais resistente e é flexível, com toda certeza. Nas construções do Japão, que tem informação que já estaria sendo usado, isso não posso confirmar, né, seria muito bom, tendo visto os abalos sísmicos que existem na sua região e que, por vezes, né, choca o mundo todo
dado o tamanho da gravidade, como isso acontece lá. A China teria construído um gasoduto de 8 mil quilômetros da liga ferro-nióbio também. O que de bom tem nisso daí? A mesma bitola, com o mesmo diâmetro, você transporta o dobro do volume de gás. E quando há uma rachadura, ela não se prolonga. A Alemanha já estaria usando a questão de nióbio também no chassi de automóveis. Só nós temos isso. Estamos abertos aos senhores. Parcerias, quem quiser investir no nosso governo aqui, estamos prontos para fazer parceria nesse sentido. Temos montanhas de grafite no Vado Ribeira, em especial região de Miracatu. Estamos prontos a conversar. E, em parte, né, a Coreia do Sul já nos procurou para conversar sobre isso aí. Estamos prontos a conversar. E eu falo em parcerias. Eu não quero que o Brasil continue sendo um mero exportador de commodities. Eu quero agregar valor aqui. Pode ter certeza, possíveis acordos elaborados entre nós será muito bom para os dois países. Então, estamos à disposição não só do Japão, um país que eu adoro, um povo maravilhoso. Eu nunca vi um japonês pedindo esmola no Brasil. Esse é o recado que eu dou para todos aqui no Brasil. Todos, sem exceção. Tá certo? Eu orgulho de vocês, da maneira como vocês se empenham, se dedicam, são patriotas e são unidos. E têm a sua fé. Tá? E assim vocês conseguem os seus objetivos. Comparando o Brasil com o Japão, o Brasil é uma potência em recursos minerais, em áreas agricultáveis, em região para o turismo. Tá? E vocês são a terceira economia do mundo, e nós aqui somos a oitava pelos commodities apenas. E se nós nos aproximarmos com o Japão, Coreia do Sul, a China também tem interesse, temos interesse nesse sentido, não sermos apenas um mero exportador de commodities, entre outros países, a França, a Alemanha, seja qual for, estamos de braços abertos para fazermos boas parcerias proveitosas nos nossos dois países que agreguem valor. Estamos à disposição de vocês. E o Brasil é um país que começa a dar sinais que tem um governo confiável. Obrigado, presidente. Jorge Schwartzman, agência AFP. Obrigado, bom dia, presidente. Sim. Bom dia. Presidente, primeiro queria saber como o senhor vê a questão de... Tem muita atividade, muitos activistas nas redes sociais, criticando, às vezes de jeito muito agressivo, pessoas que estão contra o governo, ao ponto que anteontem a participação de uma jornalista, de um sociólogo, foi cancelada num festival literário de Santa Catarina. Eu queria saber se o senhor vê com preocupação esse fenômeno. Olha, eu sou completamente aberto à liberdade de imprensa. Quem tentou impor aqui o controle social da mídia há pouco tempo foi o PT. Agora, a mídia então sofre críticas, como também sofro. Ela tem que aprender que no regime democrático, tá, isso acontece. Ela tentou impor a ditadura no Brasil na luta armada. Ela estava indo para a guerrilha do Araguaia quando foi presa em Vitória. E depois conta um drama todo mentiroso, que ela teria sido torturada, sofreu abuso, etc. Mentira. Mentira. Tá? Se eles tivessem ganho a guerra, hoje o Brasil estaria numa ditadura. E, graças a Deus, isso não aconteceu. Por quê? Não apenas as Forças Armadas, bem como as Forças Auxiliares, governadores de Estado, na época, como o de São Paulo, Rio e Minas Gerais, não aceitaram isso daí. Agora, a Mileitão tem que entender que o império a qual ela serve no momento não tem mais aquela força que tinha no passado. Temos, hoje em dia, uma mídia completamente livre, que é materializada por esse pequeno instrumento aqui. O que aconteceu agora, a questão de likes na Instagram? O Instagram não tem mais likes, uma tentativa de interferência. Tá? Esse sim é uma censura. Eu acho que quem está criticando aqui a questão da mídia Leitão poderia dar uma força aqui à democracia, à liberdade de imprensa, no tocante aos likes do Instagram. Tá certo? Ninguém mais do que eu sou atacado pelas mídias sociais aqui, e a mídia tradicional também. Logicamente, não fico triste, mas em nenhum momento eu apresentei qualquer decreto para que haja um mínimo de controle sobre essas mídias sociais. Por mim, vão continuar completamente livres. Pode fazer meme à vontade, me criticando.
mentindo. Da minha parte, não tem problema. Até porque o povo, cada vez mais, está entendendo, né? E está conseguindo filtrar o que é verdade e o que é fake news. Obrigado, presidente. Como não? Por favor. Obrigado. Quería saber cómo, señor, está viendo la próxima reunión dos BRICS acá no Brasil. Cómo Brasil, os BRICS tenemos una reunión de chanceleres la próxima semana, una reunión presidencial en el mes de noviembre. Saber cómo el señor está valorando o qué significan los BRICS en este momento, ¿no? Para Brasil. Eu estou aprofundando a discussão com a equipe econômica sobre o BRICS. E, brevemente, nós daremos uma posição mais embasada sobre isso aí. O BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Tá? Nós e a África do Sul, eu acho que somos os mais pobres, né? Depois a Índia junto conosco um pouquinho ali. Então está sendo analisado o futuro do BRICS até. Tá certo? E assim como tínhamos um Mercosul aqui muito voltado para a viés ideológica, acabou, a questão do BRICS não é a mesma coisa, mas a equipe econômica está estudando a melhor maneira de nos comportarmos e conduzir essa reunião do BRICS em novembro. Qualquer coisa que eu fale agora seria bastante precipitado tocante ao BRICS. Obrigado, presidente. Ivan Kartashov, Rossiyskaya Gazeta. Senhor presidente, bom dia, muito prazer. A Gazeta Russa. Na verdade, eu queria perguntar ao senhor sobre os BRICS, né? A primeira pergunta sobre os planos dos BRICS, especialmente que o Brasil hoje em dia está presidindo esse bloco, essa organização. E a segunda pergunta, se o senhor tem planos para desenvolver relações bilaterais com a Rússia, né? Se tem algum plano de aumentar o comércio, alguns acordos sobre a cooperação da energia nuclear e tal, e tal, e tal. Obrigado. Eu tenho um profundo respeito pelo Putin. Tive um contato bastante rápido com ele agora em Osaka. Me deixou uma boa impressão. Tenho certeza que a recíproca foi verdadeira também. E o Brasil está de braços abertos para, na economia, conversar, se aproximar e efetivar relações com o mundo todo, certo? E nós não temos mais o viés ideológico, como tinha no passado, preferência de alguns países, sem citá-los. Nós estamos abertos a fazer comércio com o mundo todo e a Rússia é bem-vinda. Eu espero, inclusive, que a Rússia nos ajude a resolver a questão da Venezuela. Obrigado, presidente. Shen Wei-Hua, perdão, não sei se é essa a pronúncia. Xinhua. Meu nome é Chen Wei-Hua, um pouco difícil para pronunciar, né? E, presidente, gostaria de perguntar para você sobre as relações, primeiro sobre o BRICS. Para o senhor, o que os BRICS poderiam fazer na promoção de uma ordem mundial mais justa e equilibrada e na defesa de um sistema multilateral? E ainda nesse ano, a China e o Brasil estão comemorando os 45 anos de relações diplomáticas e durante esse tempo, a China tornou-se o maior parceiro comercial do Brasil. Para o senhor, quais são as áreas em que os dois países poderão trabalhar juntos para aprofundar e promover ainda mais as relações bilaterais? E sua visita na China já está confirmada? Você pode falar um pouquinho sobre isso? Está confirmada aí da China. Pretendemos, sim, aprofundar nosso relacionamento. Chineses estiveram na minha residência, lá no Rio de Janeiro, por ocasião da transição. Foi muito bom esse contato, que a imprensa brasileira dizia que eu ia me afastar da China. Quer dizer, e não é uma verdade. A grande parte da imprensa brasileira não tem compromisso com a verdade, infelizmente. Tá certo? E eu tenho certeza que a nossa visita lá à China
e que deve coincidir com a época dos Jogos Mundiais Militares, será coberta de êxito para os nossos dois países. Interessa, sim, aprofundar o que for possível o nosso mercado. Agora, gostaria de agregar valor a alguma coisa aqui também. E sabemos como é que funciona o mercado no mundo todo, a dificuldade disso tudo. Uma coisa mais, Onyx, complementar? Eu queria só fazer um esclarecimento aqui. O presidente estava correto, eu confundi o número. Não é 14% do território de Mata Nativa, 14% o presidente estava certo, é a questão que envolve as áreas indígenas. Eu falei com a ministra da Agricultura e, segundo o inventário de floresta nacional realizado pelo Serviço Florestal Brasileiro, atualmente são 58% do território nacional é coberto com florestas nativas. Então, acho que isso esclarece bem, né, que é muito mais do que eu acabei citando aqui. Em relação aos BRICS, a China, que está inserido nisso, o Brasil tem o maior programa de concessões e privatizações do mundo. Não há paralelo em nenhum outro país do mundo. E é muito claro que as parcerias para ferrovias, rodovias, portos, aeroportos, linhas de transmissão, geração de energia elétrica, unidades fotovoltaicas, isso não há nenhuma dúvida de que será muito bem-vinda a parceria chinesa para a construção. E, inclusive, como a China é um dos maiores compradores de commodities brasileiros que tem origem no Centro-Oeste, nós facilitarmos os canais de escoamento também é do interesse da própria China para ter um alimento, que o alimento chegue lá com mais rapidez, com menor custo e com compensações que sejam interessantes aos dois países. Então, o presidente Bolsonaro fala disso. Estamos abertos a todas as parcerias. E quando o presidente for à China, nós já vamos levar um portfólio, um conjunto de áreas onde nós vamos oferecer parcerias concretas para a China aqui no Brasil. Obrigado, senhor ministro. Simone Iglesias, agência Bloomberg. Bom dia, presidente. Bom dia, ministro Onyx. Estou com um lindo relógio chinês aqui no meu braço, inclusive. Tá? Presidente, eu tenho duas questões para lhe perguntar. Uma é mais doméstica com relação à reforma tributária que já está em tramitação no Congresso. Tem uma discussão, claro que não com a concordância de todos os deputados, de recriar a CPMF. Eu queria sua posição sobre isso. E sobre o acordo de Mercosul e Estados Unidos, que foi conversado em Santa Fé e também no G20. O que avançou? Isso é um acordo mais comercial, é um acordo mais relacionado à segurança da região e dos Estados Unidos? O que o senhor pode falar sobre isso? Obrigada. Primeiro, não criaremos nenhum novo imposto. A reforma que está tramitando lá é a do parlamento, não é nossa. Conforme explanado na última reunião de ministros, nós queremos fazer uma reforma tributária e mexer com os impostos federais apenas. Ao longo de meus 28 anos como deputado, quiseram fazer uma reforma onde envolvesse a União, Estado e município. Não dá certo. Então, a equipe econômica do Paulo Guedes está convencida que apenas tributos federais. E queremos simplificar os tributos federais e não criando nenhum novo imposto. Você pode afundir vários impostos, que logicamente isso vai acontecer. CPMF de volta, não. A questão do Mercosul com os Estados Unidos é algo em comum acordo, conversa nossa agora em Santa Fé, há interesse de todos do bloco. E não só com os Estados Unidos, né, outros países também, até o próprio Japão. E você pode ver, aqui na América do Sul, a Bolívia quer entrar no Mercosul. Logicamente, poderá entrar, poderemos conversar sobre isso daí, mas vai entrar numa situação diferente da Venezuela no passado, que era pelo viés ideológico. A Bolívia não. A Bolívia está dando sinais que quer se afastar do Foro de São Paulo. Eu espero que eles não estejam presentes, o partido do Evo Morales, agora na Venezuela, final do mês, nesse sentido. E o grande sinalizador que a Bolívia quer mudar foi por ocasião da detenção em seu país do terrorista ídolo do PT e do PSOL, César Battisti, que de imediato o governo boliviano o extraditou
para a Itália, onde, inclusive, houve um mal-entendido na época, né? Não houve nada taxativo para do governo brasileiro para que o Battisti passasse pelo Brasil, para ser apresentado como troféu. Isso não existiu. Até a minha posição, logicamente, que prevalece, que eu sou o presidente, é que se passasse pelo Brasil, correríamos o risco, ao avião pousar, um oficial de justiça apresentar uma liminar para ele ficar aqui. Tá certo? Então, isso não aconteceu. Então, a Bolívia deu essa grande sinalização. A Bolívia, em grande parte, depende do comércio com o Brasil, em especial o gás. Agora, as condições serão aí costuradas pelos 4 atuais países integrantes do Mercosul. Senhor presidente, nós tivemos a oportunidade de ouvirmos todos os correspondentes postados à mesa, e em face da hora, eu pergunto se o senhor gostaria de fazer um encerramento. Agradecer a vocês, eu tenho certeza que verei nos jornais do mundo todo amanhã o que foi tratado aqui, né? E porque essa é a verdadeira imprensa, que tem compromisso com a democracia e com a liberdade. A imprensa vende a verdade acima disso. E eu tenho certeza que, com verdades, nós nos aproximaremos cada vez mais para o bem dos nossos povos. Um grande abraço a todos vocês. Obrigado, presidente. Como de praxe, eles escolheram uma pessoa para agradecer essa sua fidalga disponibilidade. Então, a Marta Moreira, da agência Lusa, fará os agradecimentos em nome dos correspondentes. Bem, Sr. Presidente, muito rápido, em nome de todos os correspondentes estrangeiros e jornalistas estrangeiros aqui presentes, da imprensa estrangeira, gostaríamos de agradecer a oportunidade que nos deu de nos receber. Acho que é tudo. Muito obrigado. Bora. Let's go.